Boa noite, gente. É a primeira vez que eu faço uma transmissão ao vivo, então releve um pouquinho. Bem, essa transmissão é para falar para vocês uma coisa que Deus me mandou falar. Há muito tempo eu tenho tentado falar, mas hoje ele pegou muito no meu pé para eu falar com vocês. Eu queria primeiro perguntar a vocês se vocês sabem a diferença entre estou chegando e estou vindo, certo? Estou indo. Na verdade, eu quero perguntar a vocês se vocês sabem a diferença de estou voltando e estou indo. Aí, vamos lá. A diferença entre estou voltando e estou chegando é que estou voltando pode ser a qualquer momento. E estou chegando é a poucos minutos. Há um tempo atrás, eu sonhei com Jesus. Verdade, eu sonhei com Jesus, ele aparecia para mim em sonho. Eu não conseguia ver o rosto dele. Era só uma luz muito forte e eu estava diante dele, de joelhos, de cabeça baixa, com as mãos assim. E ele pedia para eu levantar o rosto. E quando ele fazia isso, ele dizia exatamente assim: filha, vá e diga que eu estou chegando. Muita gente diz: ah, eu sei que Deus está voltando, eu sei que Deus está voltando. Realmente, ele está voltando. Mas ele não apenas está voltando, ele está chegando. Essa é a diferença entre estar voltando e estar chegando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Se sim, manda uma mensagem aí dizendo que está conseguindo me ouvir. Então, tem alguém aí? Está conseguindo me ouvir, Lucas? Está conseguindo me ouvir? Tem alguém aí? Enfim, se vocês estiverem me ouvindo, manda um oi assim, uma curtida, qualquer coisinha. Eu acho que só tem. Não importa. Enfim, eu queria saber se vocês estão me ouvindo primeiro. Tem alguém me ouvindo? Se não tiver, me avisa aí que eu dou uma. Tentar dar um jeitinho aqui no áudio. Vamos esperar algumas pessoas chegarem, né? Tem alguém aí? Enfim. Oi. Vamos esperar. Esperar algumas pessoas chegarem. Tá conseguindo me ouvir, Lucas? Direitinho? Valeu, oi, Kevin, tudo bom? O assunto, Kedma, é uma mensagem que Deus mandou eu avisar. Eu, como eu estava falando antes, não sei se vai chegar mais gente, enfim, eu vou começar a explicar.
Primeiramente, a gente sabe que Deus está voltando, né? Deus está voltando. E a gente escuta muito, Deus está voltando. Principalmente quem é cristão. Eu sei que Deus está voltando, sei que Deus está voltando. Mas existe uma coisa muito diferente em estou voltando e estou chegando. Há um tempo atrás, está conseguindo me ouvir, Kedma? Há um tempo atrás, eu sonhei com Jesus. De verdade, eu sonhei com Jesus. E no meu sonho, ele aparecia para mim. Eu não conseguia ver o rosto dele, porque era uma luz muito forte, muito brilhante, indescritivelmente. Mas eu estava de os joelhos para ele, com as mãos assim, cabeça baixa, né? E ele pedia, dizia, filha, olhe para mim. Apesar de eu não conseguia ver seu rosto. E ele dizia exatamente isso aqui para mim. Filha, vá e diga que eu estou chegando. Chegando. Bem, eu tentei falar disso para muitas pessoas, para pastores, até para minha família mesmo, e as respostas que eu sempre tive, não, eu sei, que bom, eu sei que Jesus está voltando, eu sei que está voltando. Mas eu confesso que eu fiquei muito chateada com isso, porque ninguém leva a sério. Todo mundo diz, eu sei. Mas será que é todo mundo pronto para a volta de Jesus? E saber que ele vai voltar, todo mundo sabe, mas será que você está realmente pronto para a chegada dele? Então, eu queria passar umas passagens que Deus tocou no meu coração para passar, explicar exatamente a diferença do que é estou voltando, estou chegando. Confesso que às vezes é inacreditável, né? Acreditar que Jesus apareceu para você em sonho, mas foi verdade, não tem por que mentir. A primeira vez foi lá na pandemia. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, mas não repercutiu, as pessoas não acreditaram. Eu escutei até, eu já sonhei também, tive experiência. Você não precisa ir para o púlpito para falar para as pessoas essas coisas. Então, eu vou passar para passar a passagem para vocês. A gente vai começar com, se você tiver com a Bíblia aí, seria bom. Se não tiver, também não tem problema, porque eu vou ler, tá? Eu vou começar começar com a passagem que fica em Mateus 25, certo? Mateus 25, do 1 ao 13, que diz exatamente assim. Deixa eu botar meus óculos aqui. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e as outras 5 loucas. Ou seja, o que diz loucas, mas ele quer dizer imprudentes. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. O esposo aqui citado é Jesus Cristo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, dizendo: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, essa passagem quer dizer o quê? Todas elas sabiam que o noivo vinha. Todas elas sabiam que o noivo ia chegar. Todas elas
Mas, no fim, apenas só 5 estavam preparadas para ele. As outras 5 não estavam. E as que estavam preparadas com eles entraram no reino dos céus. Entraram para as bodas. E as outras 5 ficaram. É justamente isso. É isso que está acontecendo hoje. Todo mundo sabe que Deus vai voltar. Mas nem todo mundo está preparado para voltar. Está preparado para a sua volta. E quando ele diz, estou chegando, não é voltando, é porque ele está na porta, já ele está chegando. É como se você me perguntasse, Marcela, tu volta quando? Não sei, mas eu vou voltar. Mas quando tu liga para mim e diz, Marcela, tá chegando, eu disse, estou chegando. Isso significa o quê? Que eu estou a próximo 5 minutos da sua casa, 5 minutos de onde eu marquei com você, não importa, mas não é voltando. Estás aonde? Estou chegando. Quando você vem, você vai voltar? Vou, mas não se sabe quando. E seguidamente eu quero ir para a passagem que fala, vamos para Mateus 13, 24, 30. Se puder colocar aí, Mateus 13, vamos ler do 24 ao 30, certo? É a passagem do trigo e do joio. E diz assim, propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram, queres, pois, que vamos arrancá-los? E ele, porém, lhe diz, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com eles. Deixas crescer ambos juntos, e até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas um trigo ajuntai no meu celeiro. Certo? Antes de ir para a passagem aqui que explica a passagem do joio, eu quero dizer assim, o, o, o dono, né, no caso aqui, o homem que é o dono desse trigo, que é o dono aqui, perdão, minhas palavras, justamente os servos aqui são os anjos de Deus. O reino dos céus é justamente o campo, certo? O campo. E o Senhor, o dono do trigo, é Deus. E em meio ao joio, meio ao trigo, tem um joio, que são aquelas pessoas que estão prontas, que estão buscando a Deus, que estão se alimentando da palavra, fortalecendo o seu espírito. E o joio são aquelas que estão ali dormindo com dúvidas, sem acreditar, e muitas vezes até querendo tirar o trigo do meio do campo. E quando ele diz que vai jogar o trigo no fogo, o joio no fogo e o trigo levar, ele está dizendo que o trigo somos nós que iremos para o céu e o joio são os imprudentes que não estão prontos, que não buscaram a Deus e não acreditaram em sua palavra, que vai ser jogado no fogo. Isso é uma explicação mais simples, mais redundante do que Deus está falando aqui. Mas, continuando no versículo 36, Jesus explica perfeitamente o que ele está dizendo. Diz assim, então, tendo despedido a multidão,
Foi Jesus para casa, e chegaram ele aos seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Estou arrepiada. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É justamente o que eu disse ali, só que com outras palavras. Os ceifeiros são os anjos que vão vir colher os prudentes e os imprudentes. Os prudentes são os filhos do reino, e os imprudentes são os filhos do maligno. Os imprudentes são aquelas palavras que não, aquelas pessoas que não escutam a Deus, que não estão prontas, que estão com dúvidas, que não acreditam. E o trigo são aquelas pessoas prudentes que estão ali buscando a Deus, semeando a palavra em prol do reino, com adoração a Deus. E a gente tem que colocar isso em mente. Eu sou a noiva prudente ou a noiva louca? Eu sou o trigo ou eu sou o joio? Deus mandou dizer para vocês que ele está chegando. Não foi que ele está voltando. Que voltando todo mundo sabe. Porém, muita gente não está dando ouvido. Teve as pandemias, teve isso que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, e ainda assim as pessoas não estão se dando conta, as pessoas não estão fazendo questão, só diz, Deus está voltando, mas aí, Deus está voltando? Mas o que você está fazendo para você, para sua família, para seus amigos, para os seus parentes, para os conhecidos, para a sua vida? Você está lutando em oração por eles? Você está buscando a Deus? Você está orando em si, por você, para salvar a sua alma, seu espírito? Se você se autoanalisando hoje, você diria que Jesus teria orgulho ou decepção? Tristeza ou alegria em relação a você? Você pode ser chamado imagem de Cristo? Porque a palavra de Deus diz bem, bem certamente: aquele que quiser seguir a Cristo, que seja como Ele, que ande como Ele, aquele que quer ser chamado de imagem e semelhança. Aquele que... E como a gente pode se encher do Espírito, como a gente pode se encher de Deus? Só existe uma maneira: é em oração. É se humilhando, é se arrependendo de todos os pecados, todos os males, buscando a sua face. E desse jeito a gente vai alimentando o nosso espírito, a gente vai alimentando o nosso ser. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente se parece com Deus. E mais a gente vai se preparando para a chegada do noivo. A gente vai se preparando mais e mais para a chegada do noivo. Então, eu vou agora para uma outra passagem. Eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Tessalonicenses, cadê? Perdão, escrevi aqui. 1 Tessalonicenses 4, do 16 a 17. Quem tiver com a Bíblia, se puder abrir,
pode ser a Bíblia do celular, a Bíblia do computador. A gente vai para 1 Tessalonicenses, certo? 4, do 16 ao 17. E diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa passagem está falando da segunda volta de Cristo, que é justamente sobre isso, a segunda volta de Cristo. É sobre isso que a gente está falando aqui. É sobre isso que ele está mandando avisar. Foi isso que ele mandou eu dizer para todos vocês quando eu sonhei, quando ele apareceu para mim em sonho. Ele está chegando. A segunda volta dele está vindo. Mas eu faço essa pergunta novamente. O que você está fazendo para estar pronto para esse dia? Eu confesso que eu fiquei muito triste mesmo. Chateada também, quando eu contei isso para o pastor, para amigos, para família. Quando abriram a boca dizendo que eu não podia ir ali à frente na igreja para contar o sonho, o testemunho, né? Que não é foi rápido dizer, eu ia simplesmente falar o que Deus me mandou dizer no meu sonho. Dizer que eu não tinha espaço para aquilo. Que todo mundo sabe que Jesus está voltando e tudo bem, não precisa fazer alarme por causa disso. Isso me deu uma raiva, isso me deu uma tristeza no meu coração. Eu me senti não apenas como se não fosse ouvida, mas eu senti como se as pessoas fizessem descaso do que Deus mandou dizer, do que Deus está falando. Ele está dizendo: filhos, filhas, se preparem, porque eu estou chegando. Porque eu estou chegando. É isso que ele está dizendo. E se vocês puderem continuar em 1 Tessalonicenses, a gente vai para 1 Tessalonicenses 5, do 2 ao 4, se puder. Tem aí 1 Tessalonicenses 5, do 2 ao 4. Como Deus vem dizer assim, para que a gente possa se preparar, porque como nós sabemos, bem, o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobreviverá repentina destruição. Como as dores do parto, aquela que está grávida, de modo algum, nenhum escapará. Nenhum escapará. Deus diz aqui para a gente se preparar, viver preparado. Deus mandou eu dizer, ele está aqui do lado, chegando em minutos, em horas. E para vocês terem certeza disso, que eu não fui a única que sonhou, que tive esse sonho. Certo? Quando eu postei meu vídeo falando sobre isso, eu vi outras pessoas que tiveram a mesma experiência que eu. E pessoas que eu nunca vi na minha vida. Então você diz, é baboseira? Não. Então, como é baboseira, se tem outras pessoas tendo a mesma experiência, o mesmo sonho com as mesmas coisas. Porque você diz, tô sabendo que Jesus vai voltar. Isso não é nada demais, não. Todo mundo sabe. Sabe? Que eu acho que as pessoas não estão atentas para isso. Deus está mandando dizer que ele está chegando porque as pessoas, mesmo sabendo, não estão atentas para isso. Ele ama tanto a gente, ama tanto você,
que ele mandou avisar que ele está chegando, porque ele podia muito bem vir, como ele diz aqui, do nada, sem avisar, sem falar, como um ladrão da noite, e pegar todo mundo, levar e pronto, acabou-se. Mas ele está dizendo, se preparem, eu estou chegando. Não é, eu estou voltando, não é. Se preparem, eu estou chegando, eu estou pertinho, eu estou aqui do lado. Eu já estou chegando. E mesmo assim as pessoas não têm o mínimo de atenção. Vou dizer assim, atenção. Responsabilidade, eu não vou dizer responsabilidade porque cada um tem sua escolha, cada um tem escolha para viver, né? Sabe o que faz, o que não faz, todos somos adultos, sabemos, somos pessoas que pensamos, racionais, mas muitos ainda estão dormindo para isso. Você sabe, mas você está preparado? É a pergunta que eu te faço. Você está preparado para a volta? Você está preparado para Jesus bater na sua porta? Você está preparado para ele chegar daqui a 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 1 hora? Você está preparado? É isso que eu quero que você entenda. Não é eu, Marcela, que estou mandando, que estou avisando. Não, foi ele. Ele apareceu para mim e mandou eu avisar. E me incomodou muito, muito, muito mesmo. Quem não me conhece, eu tenho um problema de epilepsia, então eu já caí, quebrei os dentes e quebrei o dente. E ele estava me incomodando, então eu fiz, Senhor, espera somente eu ajeitar meu dente, porque eu não quero aparecer desse jeito. Mas se for em tua vontade, eu apareço desse jeito, mesmo com vergonha. Mas ele ajeitou meu dente e hoje, e veio me lembrando, mas hoje ele veio me lembrando mais do que tudo, desde a hora que eu acordei até agora. E eu não podia dizer não. Eu não podia, porque não sou eu. Se ele me usa, e eu seja usada. Se Deus te usar, se deixe usar. Mas lembre-se sempre de se preparar. Eu quero abrir numa última passagem com vocês, em Mateus 24, 42 ao 44, se vocês puderem. Sei que deve ter pessoas que estão indo para a igreja, que talvez vá para a igreja daqui a pouco, se preparar para ir, mas, e por isso mesmo não posso demorar, né? Por mais que eu quisesse aqui estar conversando com vocês mais e mais. Eu vou pedir que vocês abram em Mateus. Cadê aqui, Mateus? Mateus 24, do 42 ao 44, certo? E diz assim: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Como ele diz aqui, versículo 43, bem específico: vigiaria a sua casa e não deixaria que nada acontecesse, né? Vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Ele estaria preparado. E mais uma vez eu te pergunto, você está preparado? Você está pronto? Você tem orado, tem buscado a face de Deus? Porque não adianta só orar, porque existem orações e orações. Existe a oração da boca para fora.
Existe a oração do coração, que é aquela que você busca, se humilha, se coloca, se prostra diante de Deus, buscando a face dele, se fortalecendo seu espírito, sua alma, sua mente, colocando sua armadura de Deus contra as setas do inimigo, se fortalecendo, se preparando como a noiva prudente, para que quando o noivo bater a sua porta, ele te leve com ele para o reino dos céus, para as bodas. E aqueles que não forem prudentes vão bater a porta e ele dirá: em verdade vos digo, eu nunca os conheci. E mais uma vez, para quem entrou agora, eu vou dizer: eu sonhei, Jesus apareceu para mim em sonho, com aquela roupa branca no rosto, eu não conseguia ver, porque era uma luz inimensurável, linda. Se você acha que a luz branca é bonita, é totalmente diferente, eu não sei explicar, brilhante. Eu estava prostrada diante dele, assim, e ele me falou para mim: filha, olhe para mim, vá e diga ao meu povo que eu estou chegando. E é essa a diferença de estar voltando para estar chegando. Prepare-se, busque, guarde-se, transforme-se. Se você conhece a palavra, está afastado. Se você nunca conheceu, procure, busque. Ele está aqui a te chamar. Eu espero que o que eu tenha falado tenha tocado de alguma forma o seu coração, porque meu intuito, na verdade, o intuito de Deus é esse, de passar isso para vocês, fazê-los lembrar que não adianta saber que ele vai voltar, precisa se preparar. Então é isso, eu queria agradecer a todos que estiveram aqui comigo nessa minha primeira live. Eu confesso que no começo fiquei até meio, ai Deus, será que eu vou conseguir? Mas é isso, gente. Eu espero que Deus abençoe a todos vocês, Deus guarde todos vocês, Deus proteja, ore pela sua vida, ore pela sua família, busque a face do Senhor. E eu, antes de terminar, queria fazer uma oração junto com vocês. Pode ser? Vamos lá. Eu oro aqui, você ora daí. Senhor Deus e Pai, primeiramente entramos na tua presença, Deus, e te agradecemos por esse dia, por essa live, Pai. Que a tua palavra tenha atingido corações e possa ser compartilhada por todo o mundo, Pai. Que todos possam lembrar que o Senhor está chegando e não que está voltando. Que todos possam não apenas saber que está voltando, mas se preparar para a tua volta. Ser um trigo e não um joio. Para que todos possam ir, todos nós possamos ir para o teu reino, possamos ir para as bodas, porque nós somos a noiva e o Senhor é o noivo que vem buscar a noiva. Então, Senhor, primeiramente eu quero te agradecer, te exaltar e te adorar, que o teu Espírito Santo possa cair sobre a nossa vida, a vida de cada um dessas pessoas que estão aqui hoje, vendo essa live. Eu te peço, Senhor, que o Espírito Santo possa reinar em nossos corações, que o teu sangue carmesim venha purificar-nos da cabeça aos pés, que só o Senhor reine e que possamos ser imagem e semelhança de ti, Deus. Em nome de Jesus, amém. É isso, Deus. É isso, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Amo vocês. Até logo, até outro dia.